Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Afinal, o que somos nós? Hoje iremos conhecer a história de Lucas Ollis, que quando tinha 19 anos teve um AVC, seguido de uma convulsão, seguido de uma parada cardíaca, seguida de outro AVC. A história dele é profunda, impressionante e cheia de detalhes. A entrevista foi dividida em 3 partes. Com vocês, a primeira parte. Boa tarde, Lucas. Nós estamos aqui hoje para ouvir a sua experiência de quase morte, a experiência que você passou. Antes, porém, eu gostaria que você se identificasse, falasse alguma coisa a seu respeito e depois, em seguida, contar para a gente a experiência que você teve. Lucas Ollis, meu nome. Hoje eu trabalho com cultura, entretenimento, teatro. E a minha experiência aconteceu no dia 27 de setembro de 2005, quando eu tinha 19 anos. Foi quando eu tive 2 AVCs. E aos 19 anos ninguém espera ter 2 AVCs, né? Isquêmicos. Numa área um pouco difícil para ocorrer esse tipo de problema. E aparentemente estava normal, um dia comum, feliz, alegre, sorrindo. E fui trabalhar. Meu trabalho era um pouco estressante, mas nada fora do comum. E eu tive o primeiro AVC por volta das 18 horas. O que você teve exatamente? O que você sentiu? O que eu senti? Eu estava muito bem em um determinado momento e a partir de outro eu senti uma dor muito forte na nuca. Uma dor muito forte na parte da nuca do lado direito. E no momento seguinte eu senti o lado direito do corpo meio que amortecer, não controlar direito, e o lado começou a meio que a puxar. Eu sentia os membros puxando a perna e o braço. Como eu estava no trabalho, assim, deve ser uma indisposição, uma dor de cabeça comum, e fui seguindo, apesar desse quadro ir piorando muito rápido, até o ponto que eu não consegui falar. Você perdeu a fala, então? Eu perdi a fala e senti como se a boca tivesse com anestesia de dentista. Mais ou menos isso, para poder explicar. E em determinado momento eu perdi a consciência no trabalho. Só fui acordar muito tempo depois. Você foi levado para um pronto-socorro, hospital, desacordado. Desacordado. Tive uma ajuda de alguns amigos lá dentro da empresa, que me levaram até a portaria, onde minha mãe já tinha sido avisada, já estava lá, e fui levado para o hospital, já desacordado. E lá com os exames, naturalmente, eles constataram isso. Você teve Isso foi imediatamente internado e passei por tomografias com eletros e foi identificado, então, esse AVC numa área interna, bem interna do cérebro, do lado esquerdo. Um AVC tipo isquêmico. Com 8 horas de internação, eu tive uma convulsão muito forte. Inclusive, minha mãe estava dentro, já tinha acabado de entrar no UTI quando eu tive essa convulsão, seguida de uma parada cardiorrespiratória. E neste momento eu tive o segundo AVC, por consequência do primeiro, segundo o que os médicos me relataram. Foi então que eu morri. Esse foi o período, nesse segundo AVC, que você teve a sua experiência. Foi. Ô Lucas, e como é que foi o momento em que você tomou consciência de que estava vivendo essa nova sensação, essa experiência sua de quase morte? Do momento da perda de consciência até o momento da convulsão, seguida da parada cardiorrespiratória, eu não tenho recordação. Como se um sono sem lembrança, um sono sem sonho. Mas a partir do momento que eu tive a parada cardiorrespiratória, eu acordei fora do corpo. Eu acordei no canto da UTI, olhando para o meu corpo. Eu estava no canto da UTI e me vi tendo a parada cardiorrespiratória, me vi toda a reação do corpo médico ali, das enfermeiras, dos médicos, da minha mãe sendo tirada da UTI, da enfermeira subindo na cama e fazendo
os procedimentos de reanimação, dos médicos chegando, todo o acontecimento normal para esse tipo de ocorrência. E eu tomei consciência, falei, morri. Me lembro perfeitamente do meu pensamento ali, morri. Foi assim que eu tive essa e uma visão muito sólida de tudo. E você teve nessa experiência, essa sensação de, essa compreensão de estar morto, isso te deixou um sentimento de susto, de alarme, Não. ou de medo? Não. Para ser bem sincero, é uma coisa que eu relato sempre que as pessoas dão risada. Eu falei, nossa, como o corpo da gente é feio. Você via no próprio corpo, você teve essa impressão, né? Feio, muito feio. Uhum. Não senti nenhum sentimento negativo, não tive nenhuma impressão assim de, ai meu Deus, e agora? Não, nada, porque imediatamente eu fui acometido por um sentimento de paz, é muito difícil encontrar palavras para explicar todo esse acontecimento. Eu fui acometido por um sentimento de continuidade e não de fim. E aí eu no canto da UTI, me vendo o meu corpo ali passar por todo aquele procedimento clínico, eu tive um flash, vi é como se fosse um grande vórtice de luz branca, e me vi sendo levado, como se fosse uma queda da montanha-russa, aquela primeira queda, mas atraído só que rapidamente. Muito rápido. Sem som nenhum, só com luz. E sempre com esse sentimento positivo. Então eu não sei se eu posso dizer que eu acordei em algum lugar, porque eu não me lembro de dormir durante esse processo de ida. Mas em determinado momento, eu me lembro de abrir os olhos e estar num outro lugar. Num lugar bem diferente. Que já não era UTI, já não era hospital. Acredito que já não era aqui. E que lembrança que você tem desse lugar? Eu tenho lembranças, na verdade, bem sólidas. A questão principal que me impede um pouco às vezes, de detalhar é a questão quanto ao tempo. É difícil dizer quanto tempo que eu fiquei ali. Não consigo mensurar. Eu me lembro de acordar em cima de uma plataforma branca, com uns 5 centímetros de altura, assim, branca, num gramado, e de ter uma pessoa do meu lado ali, onde eu não conseguia muito bem ver o rosto, mas eu sabia quem era. E ali foi o primeiro momento que eu entendi, ou que eu tive um contato com uma experiência de entender que existe uma consciência plena ali, coletiva, porque eu não via quem era, mas eu sabia quem era. E era minha avó materna, que faleceu, acredito que 15 anos antes de eu nascer. E ela falou, calma, fique em paz, tá tudo bem. Eu vim aqui para te receber, tá tudo bem. Aí eu levantei, eu não me lembro de falar com ela, mas me lembro de várias coisas que ela me disse nesse momento. Ela falou, você tá aqui, você não vai ficar aqui, você está aqui, mas não vai ficar. Você vai voltar, você só vai ficar aqui um pouco. Enquanto você está aqui, a gente vai conversar um pouco, eu vou te mostrar um pouco como é aqui. Não fiquei assustado, não fiquei em nenhum momento com medo ou com nenhum tipo de sentimento negativo. Muito pelo contrário. Um sentimento de... A expressão que depois de todos esses anos que eu consegui pensar, inventar para tentar descrever um pouco do que é ali, é uma coisa chamada, que eu chamo de consciência coletiva. Não existe indivíduo ali. Não existe indivíduo. Existe... Todos ali são interligados. Como se fosse uma coisa só mesmo.
Então ela me levou, a gente passeou um pouco ali num lugar, nesse grande lugar descampado. Parece um parque. Um bosque grande do lado esquerdo, assim, com árvores bem altas, assim. Tinha um lago do lado esquerdo, bem grande. Eu não vi o outro lado, o fim do lago. Era um grande lago. E pessoas, muitas pessoas em grupos dispersas nesse campo. E algumas vestindo o que parecia ser togas brancas. E todas falando entre si, todas com um sorriso. Todos os grupos ali, as pessoas meio que vestindo parecidos, as roupas. E ela me disse que o que eu estava passando ali era algo que eu tinha que passar, que eu tinha escolhido para passar, que é comum esse tipo de coisa, que ali era a vida, ali era o lugar onde as pessoas viviam, e que eu ia voltar em breve, e que eu tinha que voltar e relatar, multiplicar essa experiência. Aí nesse momento eu me lembro de caminhar, apesar de tentar olhar para baixo e não me ver, eu não via meu corpo. Eu me lembro de continuar caminhando com ela, pegando o entorno do lago. Acho que era um lago, não seria um oceano, era um lago com água bem paradinha. Eu me lembro de tentar olhar para o céu, para cima, e não havia céu. Não havia nada. Sempre branco. Um branco de luz bem forte. Eu falei, nossa, eu lembro perfeitamente de pensar, nossa, que lindo que é aqui. E me lembro de perguntar para ela, pela resposta que ela me deu, acredito que eu perguntei para ela, se eram só nós que estávamos lá. Acredito que a conotação da pergunta foi essa, porque ela respondeu assim, não. Aqui tem muitos. Aí eu fiquei meio... Aí a gente continuou andando, teve uma hora que a gente passou num outro grupo muito grande, umas 30 pessoas reunidas, sentadas no chão, e uma de pé, parecendo que lecionando, conversando ali, com muita atenção das pessoas. E ela, quando nós passamos, ele acenou para mim, aí todos olharam e deram um sorriso. Aí nesse momento eu senti um calor, muita coisa boa nutrindo, e um calor muito forte. Aí eu me lembro de flashes de lugares, tudo dentro desse parque, né, entre aspas, desse descampado, de ver algumas coisas, da voz dela, de ver como é a ligação entre os seres dali, que estavam lá do outro lado, até que ela me levou de volta, a gente deu a volta num lugar cheio de flores, muitas flores, e me levou de volta para essa plataforma, esse quadradão de madeira, acho que era madeira, branca, e ela falou, agora você vai voltar, vai dar tudo certo, não fique preocupado, não fique com medo, você vai voltar e vai dar tudo certo, mas não se esqueça, é aqui que a gente vive, aqui que é o natural da gente estar. Volte e fale. Uma das coisas que minha avó disse é: tudo que você está aprendendo aqui, tudo que você está vendo, use para o bem. Relate, conte e use para o bem. Use para o bem. Depois eu entendi, depois de muito tempo depois do retorno aqui, que eu fui entender para que seria esse bem.
Não mandou nenhum recado pra ninguém, não falou nada. Nesse momento eu senti um pouco de medo, de receio. Acredito que eu não queria voltar. Talvez um pouco pelo que a última imagem que eu tenha visto do meu corpo. Você ficou meio chocado com essa imagem. Acho que de voltar para aquele lugar onde estava acontecendo aquilo da última coisa que eu vi. Aí eu senti um pouco de receio, talvez medo. E você se lembra dessa aproximação com o seu próprio corpo na UTI? Lembro. Você chegou com ela? Ela chegou junto com você? Não. Ela me levou até essa plataforma no chão. Eu me lembro de deitar e aí tive novamente aquela sensação de queda muito forte. Muito forte. E aquele exemplo da montanha-russa é perfeito. E acordar num impacto muito forte assim. Eu acordei muito tempo depois da minha parada cardiorrespiratória. Você chegou a ser entubado? Eu acordei no momento que eu estava sendo entubado. Com um monte de cabeças brancas em cima de mim. Olhei para cima, eles, Lucas, tudo bem? Lucas, pisca, pisca. E tinha se passado aí dias. Alguns dias. Acredito que não voltei o mesmo. Você modificou depois da experiência? Algumas coisas. Você poderia falar sobre isso? Acredito que o que menos mudou foi fisicamente. A gente volta com uma visão diferente de mundo, de fronteiras mais alargadas, de entender que existe algo lá que não necessariamente a religião ou a ciência explica. O medo da morte? Nenhum. Desapareceu completamente? Nenhum. Nada. É um sopro que... acredito que bem-vindo em algum momento. Eu gostaria de saber, Lucas, quanto tempo depois de desperto no leito, quando você se deu conta que você estava internado numa situação grave, quanto tempo depois você teve a lembrança da experiência quase-morte? Imediatamente. Foi imediato. Você acordou ali e você já viu que você já estava de novo numa nova situação. Imediatamente. Eu me lembro de acordar com os médicos iniciando esse procedimento de intubação. E aí uma médica falou, Lucas, você teve um AVC grave. Eu não sei se você está me entendendo. Se você estiver consciente, pisca. E eu com a recente memória de ter estado naquela experiência com a minha avó, com aquelas pessoas, naquele lugar, e querendo falar. Acordei muito nervoso, querendo falar, mas eu não conseguia, né? Eu tava muito mal. Tava com a boca deslocada, sem possibilidade de fala. Eu fui voltar a falar meses depois. Então, Lucas, segundo eu entendi, você teve uma isquemia cerebral, um AVC, foi diagnosticado com exame, você foi para a UTI. Na UTI você teve uma crise convulsiva, uma convulsão, e em seguida uma parada cardíaca. Então a minha pergunta é, em qual desses momentos clínicos que você acha que a sua experiência começou? A experiência quase-morte? Foi após a convulsão? Foi no início do AVC? Eu me vi no canto da UTI tendo a convulsão. Perfeito. Tendo a convulsão, todo aquele tranco no corpo, para frente, para trás, a atitude das enfermeiras, dos médicos, tentando controlar, e em seguida, logo em seguida, a parada cardiorrespiratória e, consequentemente, os procedimentos também não agradáveis de serem vistos, né, de reanimação. Você assistiu tudo isso, né? Assisti, mas logo em seguida, eu não terminei de ver, eu me lembro de ver uma enfermeira quase subindo na cama para fazer alguma massagem, alguma coisa no meu peito, e daí já tive a experiência. Você já estava sendo atraído pela luz, como você contou, né? Do ponto de vista clínico, o que você está contando é absolutamente perfeito e muito bem conhecido na neurologia. A parada cardíaca após convulsão. A causa mais frequente de morte em epilético é essa. Então ele tem a convulsão, aquilo é uma descarga elétrica violenta no cérebro e pode levar a uma arritmia cardíaca ou parada cardíaca, que é o que você teve. Felizmente você foi, felizmente ou infelizmente, Lucas, que você foi reanimado? Nos momentos após o retorno, acredito que infelizmente.
que não foi fácil. A volta. A volta. Foi fácil. Você tem lembrança de como que é essa volta? Você mergulhou no seu corpo como se mergulha numa piscina? É bem isso, é um perfeito exemplo. É a montanha-russa caindo. Uhum. E acredite, a volta, essa entrada no corpo machuca um pouco o corpo. Dói. Ali É um já trampo. é sofrimento físico, né? É muito difícil porque a gente está num lugar, num nível, enfim, que você não tem dor nenhuma. Você não tem Sofrimento de espécie alguma. sofrimento de nada. E de repente você, para entrar no corpo, você já entra doendo, sentindo dor. Isso, imagina o que eu passei ali, né? Quantas agulhadas, quantos exames. Só de cateterismo foram 6. Coleta de líquor da coluna, não perdi a conta. É muito difícil. E eu sempre querendo falar, relatar, dizer, olha onde gritar. Existe um outro lado, existe algum outro lugar, e não conseguia, minha boca estava aqui. Eu tive um deslocamento, não conseguia falar, balbuciava. E isso quando o cérebro conseguia ligar a pessoa ao nome. Demorou um pouco para eu conseguir saber quem era quem. Você acha que você recuperou a consciência no seu corpo, vamos dizer assim, ainda entubado ou não? Já tinha sido retirado o tubo. Você lembra disso? Não? Eu me lembro de ouvir tudo. Me lembro de ouvir tudo. Toda a conversa Toda dos a conversa, médicos? tudo. E gritava dentro de mim, eu tô aqui. Me lembro de tudo. Me lembro da enfermeira quando ela passando a mão na minha testa, me lembro da minha mãe. Apesar de estar entre aspas, inconsciente, né? Como os médicos falam, está inconsciente. Não, eu estou consciente, eu estou ouvindo tudo. A conversa dos médicos, o barulho do hospital, tudo. Ô Lucas, eu só queria esclarecer um pouquinho esse ponto, é o seguinte, porque há duas possibilidades agora dentro da experiência, né? Você ouvir tudo porque você está, digamos assim, com a sua consciência fora do corpo, na EQM, ou a possibilidade de você estar mesmo ali, presente no corpo físico, e sem sedativo, e já desperto, e ouvindo tudo. Eu acredito que é a segunda opção. É a segunda? Porque eu me lembro de voltar para o corpo, ter inclusive esse choque, e acordar dentro do corpo, Isso. e o corpo dormindo, o corpo desligado. Mas ser consciente. E eu totalmente consciente. E quem te assistia provavelmente não teve essa percepção. Não. Eu me lembro que da minha mãe dizer que eu estava na cama como um vegetal ali, uma pessoa em coma há muito tempo. Sem reação nenhuma. Sem reação nenhuma. Mas totalmente ligado ao que acontecia no meu entorno. Eu me lembro de dormir dentro desse estado, eu me lembro de descansar, de dormir e acordar dentro do corpo, desligado. É muito estranho tentar explicar. E eu me lembro das pessoas passando a mão, dizendo, ai, que menino bonito, quase morreu, ninguém sabe se volta. Me lembro da minha mãe chorando, me lembro dos meus parentes chegando. Ficavam muito pouco, acho que eles eram uma coisa não muito boa de ver e saíam. Eu me lembro das enfermeiras cuidando de mim. Um nível de consciência que não era detectado ainda pelos médicos e os aparelhos. Não. E é diferente da consciência que você estava fora. Totalmente. É outra coisa. Totalmente. A consciência no corpo ali é muito reduzida. E fora é uma coisa expandida. Universal. Você sentia essa sensação de unidade com o universo? É a coisa mais difícil de eu conseguir explicar, é essa ideia de coletivo, de consciência universal. Você fazia parte de um todo, essa é a impressão. Eu sentia um pouco do que minha mãe estava sentindo aqui, do que os meus amigos estavam sentindo aqui, do que pessoas que eu não conhecia estavam sentindo aqui, e não só aqui. Conseguia como se... É muito difícil explicar. Se eu tivesse uma ligação com cada pessoa, aqui e lá.
Então, quando as pessoas acenavam para mim, davam um sorriso, eu sentia a sinceridade e a alegria delas em me ver lá. Mas também, muito longínquo, sentia a tristeza da minha mãe aqui, por exemplo. Então, a partir desse sentimento, eu acredito que existe uma ligação muito forte de quem está lá com quem está aqui, muito forte. Apesar de ser longínquo, assim, ainda fica um pouco. Você tinha começou a falar em alguma coisa sobre as mudanças que aconteceram na sua forma de ver as coisas, o mundo, a partir da experiência. Nós falamos do medo da morte, que você falou que isso sumiu, não existe, né? Sumiu totalmente. Algumas pessoas, Lucas, falam que desenvolveram algumas características que não tinham antes. Você acha que isso aconteceu com você? Você desenvolveu alguma coisa diferente? Não acredito. Você acredita? Acredito porque eu vivencio todo o tempo. O que exatamente que você vivencia? Em alguns momentos da minha rotina, essa rotina que a gente tem aqui, física, matéria, tanto quanto fútil, quando comparada ao lugar onde eu estive, em alguns momentos eu tenho contato com lá. Com lá. Tenho contato com aquele lugar. E com quem está lá. Não que eu vá lá. Mas pessoas de lá vêm pra cá. Você tem uma percepção disso. E isso não acontecia antes? Não. Ô, Lucas, e você é religioso? Não. Você não frequenta religião nenhuma? Eu frequento algumas. Frequento algumas, mas se eu te disser que que eu interpreto tudo isso que eu passei, o que eu passo por alguma religião, eu estou mentindo. Não interpreto. Não consigo. Porque é quase que parte da vida, assim, da rotina. Então, eu não preciso ir até uma esfera religiosa para entender o que acontece, porque para mim é físico, é palpável, existe lá, tal, lá, é lá que se vive, isso? É lá que é o comum, é lá que a gente tem que voltar para ficar lá, que é lá o nosso lugar. Em alguns momentos, algumas pessoas de lá, alguns seres de lá, por algum motivo, vêm para cá e entram em contato. Não vejo pelo lado religioso, não. Porque a religião acho que cria um afastamento. Para poder explicar, a gente tem que se afastar, entrar em contato com... Não preciso disso. E esse contato que você está se referindo é uma coisa nova para você, né? Antes você não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Nada. Imagina, 19 anos. Longe disso. Longe disso. A última coisa que você quer ligar e ter contato é com o impalpável. Você só viu com pessoas conhecidas da sua avó, Lucas? Ou teve mais alguém conhecido? Que eu soubesse identificar, só a minha avó. Só. Né? E, inclusive alguns seres lá não são possíveis de serem identificados. Enquanto você estava lá, você tinha nítida percepção deles. Mas não para individualizar. Não ainda consegui. Esse que fez sinal para sua avó? Acredito que o sinal foi para mim. Foi para você? Não. Também a ele não, né? Talvez não agora. Uhum. Não consiga dizer quem é agora. Mas lá, sim. Uhum. Você deu a entender, Lucas, que a questão do tempo também é uma coisa que você não tem, nesse momento aí, a noção de tempo? Zero. Não tem nenhuma, né? Algumas pessoas que têm experiência parecida com a sua falam que, num primeiro momento, eles têm uma espécie de filme da própria vida, passando rapidamente. Você não teve isso não, né? Você não mencionou. Nem um leve comercial. Não, né? Nada. Foi tudo muito rápido. Uhum. Muito rápido. Não me lembro. Não, né? Não. Talvez por ser 19 anos, eu vivi pouco ainda. Agora, você foi muito enfático em dizer que a sensação era boa, né? Você muito sentia boa. Bem-estar e prazer. Aquilo te dava uma alegria. Prazer é uma boa palavra. Tá. Sim. Não só pelo lugar ser bonito, não só pelas pessoas, por estar ali com a minha avó, que eu não conheci, Uhum. mas pelas sensações ali,
Sabe quando você faz uma viagem longa e volta pra casa? Dali pra melhor. Você tinha consciência de que aquilo ali era uma coisa sobrenatural? Ou pelo menos fora do comum na sua vivência? Fora do comum. Sem dúvida nenhuma, né? O momento da minha convulsão, e ali eu falei, opa, morri. Ali eu falei, ali eu foi a única vez que eu falei, alguém estava certo. Uhum. Durante a minha experiência, quando eu estabeleci a comunicação, como eu disse, eu não vi o meu corpo, eu olhava, entre aspas, para baixo, não via nada. E eu não via bocas mexendo, nada. Você falou que não dava nem para identificar, né? A comunicação segue essa ideia de ligação. Então, como se fosse uma telepatia. Exatamente. Não precisa ter Não. verbalização, ouvir. Exatamente. Inclusive nos grupos que estavam reunidos ali, que pareciam estar, sei lá, uma aula ou alguma coisa assim, ninguém falava. Você não ouviu som algum? Não. Nem mesmo a comunicação com sua avó, naturalmente. Não. Mas me lembro da voz dela. Tá. Ô, Lucas, você falou de uma plataforma branca, numa certa altura. Algumas pessoas com experiências parecidas falam que eles são conduzidos a um certo lugar, você descreveu muito bem, um lago, uma espécie de bosque, né? Mas que há um limite do qual você não deve ultrapassar. Isso. Você teve essa sensação naquele lugar? Tive. Também, né? Tive. A total certeza de que existia mais. Não deixem de assistir a próxima parte dessa entrevista, é muito impressionante. O Lucas fala inclusive de outras formas de vida. Bem, se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, divulgue os nossos vídeos, compartilhe com os amigos, dê muitos likes, que a gente adora likes, faça comentários e se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e quer compartilhar essa história com o mundo, não deixe de nos escrever, a gente vai adorar receber o seu e-mail. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Fácil, né? Até daqui a pouco, muito obrigada pela sua companhia.